Sejam todos muito bem-vindos. Nosso primeiro encontro aqui do canal Leitura Afetiva, aula ao vivo para as mães do grupo VIP. E hoje eu trouxe o seguinte assunto: nós vamos trabalhar as vogais. Como fazer essa introdução das vogais, esse estudo das vogais, de uma forma leve com as crianças? Então, eu pensei em trazer três passos de forma simples e prática para ensinar as vogais para as crianças de 2 a 5 anos, mesmo que você não saiba por onde começar, mesmo que não saiba o que fazer. Então, hoje, no dia dessa aula, nós estamos no grupo VIP de mães trabalhando um desafio de 7 dias sobre linguagem e leitura afetiva. Esse desafio, né, traz o objetivo de trabalhar atividades práticas com as crianças. Então, antes de entrar aqui ao vivo, eu estava conversando sobre isso, né? A gente fica na preocupação de em grupos de família, de mostrar, né, para os nossos tesouros, nossos filhos são os nossos tesouros, e ele sabe de 1 a 10, já sabe as vogais, e fica aquela cobrança, quando na verdade a gente não precisa entrar nesse lugar de fazer com que a criança saiba ler a letra, decodificar aquela letra, quando na verdade tem passos anteriores a esses, né, se a sua criança tem nessa faixa, né, menos de 2 anos nem se fala, e entre 2 a 5 anos, ela não precisa também estar nessa cobrança, mas ela precisa reconhecer outros sinais antes de decodificar aquela letra, antes de decodificar as vogais, as consoantes, o alfabeto, muito embora ela já saiba. Mas, paralelo a isso, a gente precisa trabalhar a base para que essa criança, quando for receber a alfabetização, né, nessa fase entre 2 a 5 anos, ela se encontra na fase de pré-alfabetização. Então, quando ela for ser realmente alfabetizada, ela precisa ter tido uma base. Caso contrário, ela vai sofrer alguns problemas, né? Não todas as crianças, mas algumas podem ter dificuldade lá na frente, né? Então, é muito comum os professores dessa fase, né, da alfabetização, eles receberem as crianças que chegaram com alguma janela aberta, né? Então, a gente precisa fechar as janelas para que ela se sinta pronta para ser alfabetizada, sem cobrança, né? E é tudo muito simples, a gente nem imagina. E o que é mais interessante é que nessa minha jornada, né, de estudo, de pesquisa, eu converso com muitas mães, com algumas mães que eu encontro, né, aqui no meu convívio, no meu condomínio, e eu acabo vendo nelas, que elas já fazem sem nem saber algumas coisas. Então, já imaginou se você fizer de forma intencional aquilo que você já faz de forma, natural, de forma que você nem imagina que aquela sua rotina, que aquela sua fala, que aquele seu cuidado ali no dia a dia com o seu filho já é uma tarefa, já é uma atividade que você está ensinando seu filho, você já está preparando seu filho sem nem saber. Isso é incrível, né? Mas é sobre isso que a gente vai conversar aqui, certo? E aí não é nada assim de que a gente vai colocar a criança numa numa rotina rígida, aquela coisa, né, aquela cobrança. Mas é algo que eu tento fazer aqui com Maria, que eu também estou aprendendo, assim como você que está aí, você é mãe, eu me coloco como mãe. Eu rasgo todos os meus diplomas e as coisas que eu estudei, e eu me coloco como mãe. E é essa a minha motivação para continuar, né, estudando para trazer o melhor para minha filha. E é por isso que eu estou aqui, para também compartilhar a minha jornada com você e para também te estimular que você também pode fazer isso. Você não precisa esperar pela escola. Você pode, junto com a escola. Aqui eu escolhi esperar um pouquinho mais antes de levar minha filha para a escola. Eu não tenho ainda uma opinião 100% formada sobre levar minha filha depois dos 4 anos. Mas até agora, ela está com 2 anos, até agora eu vou trabalhar com ela em casa.
E aí, o que é que eu percebi, né? O hábito, o poder do hábito, o poder da rotina, faz com que a gente, por exemplo, como na imagem da capivara, eu estou apaixonada pela capivara, eu saí colocando a capivara nos materiais do desafio, inclusive, e eu resolvi colocar no slide, que eu acho muito fofinha. E como colocar a criança assim como a capivara sentada, né? É o hábito. Então, já imaginou a gente pegar nosso filho, levar para a escola, se ele ainda não consegue pegar no lápis para pintar, né? Ele precisa. Minha filha, por exemplo, nesse momento, ela não tem habilidade de cortar com a tesoura, e é uma habilidade que ela vai desenvolver. Então, já imaginou a criança não conseguir ficar 5 minutos sentada numa mesinha, numa cadeira? Então, tudo é o hábito que a gente vai começar a desenvolver em casa, né? Então, não precisa, uma mesa, um espaço 100%. Não, mas criar aquele hábito de você começar depois de uma rotina. O que é que seu filho faz todos os dias? Toma café da manhã? Então, depois do café da manhã, como é que funciona aqui? A gente se organiza e a gente começa a atividade pela manhã. Então, pela manhã, eu percebo que o cérebro dela está mais propenso, mais aberto a receber. E 20 minutos, 30 minutos, depende do dia e depende de como ela está se sentindo. Se eu vejo que ela quer um pouco mais, eu coloco outra folhinha. Se eu já vejo que ela está com sono, com fome ou está dispersa, né? Porque a gente precisa também conhecer o perfil comportamental do nosso filho, não vai ser assunto para hoje, mas a partir do perfil comportamental do nosso filho, a gente sabe como ele está se sentindo ali, né? Porque já vai abrir uma janela de sono, de fome, de estresse, de birra, e aí a gente precisa estar monitorando todos esses aspectos para saber se aquela atividade vai realmente ser recebida, né? Ser bem recebida. E aí, o que é que a gente pode esperar desse nosso encontro, né? Nossa aula de hoje, a gente vai trabalhar esses três passos, né? Que são extremamente importantes para quem está lá no desafio. Se vocês quiserem, tanto aqui, essa aula vai estar gravada lá no YouTube, eu estou gravando aqui no Zoom. Mas, Daiane, se você quiser escrever suas dúvidas, pode colocar suas dúvidas, suas expectativas, o que é que você está esperando pelo nosso encontro de hoje, que eu vou ler, ou agora ou lá no final da aula, para tirar as dúvidas, tá bom? E para quem está assistindo no YouTube, deixa seu comentário, o que é que você espera, encontrar. Então, sem mais, né? Se você puder ficar aqui 100% focado comigo, para a gente poder mudar a relação do seu filho com a leitura. Então, eu vou falar um pouquinho, rapidinho sobre mim. Eu achei muito fofa essa imagem da capivara. E eu tenho uma imagem quando eu estava grávida, depois eu vou colocar na minha próxima aula. Em uma praça, né? Eu sou de Pernambuco, eu sou pernambucana. Tive minha filha em Recife. E hoje eu tô morando aqui em João Pessoa. E aí eu tenho uma foto em uma praça, esqueci o nome da praça. Quando eu tava grávida, um barrigão, e tem uma foto da capivara com a filhinha. Eu tenho ela aqui no Drive, mas não deu tempo de colocar. Depois eu vou colocar. Se eu conseguir colocar na edição, depois eu corto. E aí, por coincidência, eu tenho essa foto com o barrigão e tem na parede a mamãe e a capivara, bebê. Bom, então eu sou mãe, esposa. Minha formação acadêmica é como professora de letras. Eu trabalhei durante muitos anos, em vários níveis, em várias modalidades, tanto na educação, do ensino fundamental 1, 2, ensino médio e universidade. Então, eu já trabalhei em uma faculdade, era na modalidade EAD. Já trabalhei com jovens e adultos também. E nunca trabalhei como professora de educação infantil, porque eu amo, sou apaixonada por criança. Tem uma pessoa esperando para entrar aqui. E aí eu sempre achei que eu ia ficar só brincando,
com as crianças. Eu tive uma experiência já de ficar uns dias para uma amiga na sala, bem no início da minha faculdade. E assim, eu achei muito difícil, ficar com todas aquelas crianças. Mas foi uma experiência legal. É, o ensino fundamental 2, né, que eu tenho experiência e foi a minha melhor experiência no ensino fundamental 2, porque foi quando eu conheci os gêneros de textos. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar como formadora de professores. Então, eu trabalhava, foram 4 anos, ensinando professores a ensinar os alunos. Só que aí era uma experiência completa. Por quê? Porque eu tinha a oportunidade de aplicar, por coincidência, as sequências didáticas. Quem não é da área, sequências didáticas são como aqueles materiais do desafio. Então, a gente trabalha uma ordem de atividades, é uma lógica. Eu primeiro começo, né, com a apresentação, o reconhecimento da letra, por exemplo. Eu começo também a trabalhar alguma música, um poema, parlenda, no caso da educação infantil. Eu vou trabalhar o contexto daquela letra. E aí, né, a gente vai desenvolvendo aquela sequência. E aí eu trabalhava nessa oportunidade que eu tive, levando essa sequência, só que era para o ensino fundamental 2, então eram textos, como fábulas, contos, né, textos mais apropriados para o nível de ensino daquela faixa etária. E aí eu aplicava aquelas atividades na sala do professor, junto com o professor, e algumas turmas elas produziam textos, então eu chegava a corrigir por mês 1.000 textos. Era uma loucura, mas foi um momento assim maravilhoso da minha profissão. Eu senti muita falta quando eu saí, de verdade, porque era questão de como era público, né? Então tinha aquela questão política que você sai, entra prefeito, sai prefeito, então o novo prefeito não continuou com o projeto. E aí eu fiquei com aquilo guardado no meu coração. E hoje eu estou trabalhando, eu consegui uma oportunidade no, trabalhando, não, estou estudando na Federal daqui, da Paraíba, uma disciplina de mestrado. Então, lá eu estou trabalhando sobre gêneros textuais também. Está sendo maravilhoso. Bom, então, minha filha está com 2 anos, e aí quando ela nasceu, eu precisei ficar com ela e eu não quis voltar mais para a sala de aula e fiquei somente trabalhando em casa, porque na época antes da minha filha nascer, eu tinha um negócio, já tinha uma experiência com redes sociais, com Instagram, com produção de conteúdo. E aí eu resolvi buscar um trabalho home office, porque eu já tinha o da faculdade, como professora, né, da faculdade. E aí eu procurei uma agência de marketing, consegui uma vaga e fiquei trabalhando em casa, na faculdade e na agência, até conseguir os meus clientes. Então hoje eu trabalho como social media, como criador estrategista, eu faço produção de conteúdo para alguns clientes, né? E como esse ano eu voltei, né, para a área acadêmica por causa da aula, disciplina de mestrado, eu comecei a me inquietar, como eu estava dizendo para a Daiane antes de entrar na aula, que eu precisava fazer alguma coisa, né, produzir alguma coisa. E aí eu resolvi fazer esse movimento, produzir conteúdo, produzir materiais para aplicar com a minha filha e compartilhar com outras mães, né? Eu preciso fazer isso. E eu tô aqui, né? Vamos ver como vai se desenrolar os outros conteúdos. Estou aqui para o YouTube, fazendo essa aula para vocês, ao vivo. Quem chegou agora depois, pode deixar nos comentários alguma pergunta, alguma dúvida que eu vou ler no final, tá bom? E é isso. Então, agora a gente vai falar rapidamente sobre os assuntos, né? Como você pode
em 30 dias já começar a trabalhar as vogais em casa. É incrível como as crianças, elas aprendem super rápido. Vocês que são mães, vocês sabem disso. Mas é tão simples e tão prazeroso que vocês vão ver que o filho de vocês vai pedir para fazer a tarefa, né? Pedir para fazer, pedir a folhinha. Eles querem, eles gostam. Então, a mandala da leitura, eu vou explicar para vocês o que é essa mandala da leitura e como seguir um plano prático, certo? Eu queria trazer para vocês também que tudo isso que eu estou trazendo é porque como vocês observaram, eu transitei, né, todo o ciclo da educação. Então, eu só não transitei o ciclo da educação infantil, em escola, né? Mas eu estou trabalhando com a minha filha, então estou vivenciando isso de forma empírica, né? Então, deixa eu ver aqui, alguém falando no chat. Ah, eu estou ensinando o som das vogais por enquanto. Exatamente isso. Deixa eu ver, Daiane. Falhei no desafio, mas vou continuar a segunda. Deixa eu voltar aqui. Isso. Eu estou ensinando o som. Pronto, Daiane. É exatamente esse ponto que a gente vai conversar aqui, tá bom? Por quê? Porque a gente fica naquela, né? Do oba-oba, meu filho sabe as vogais, com a família. E aí a gente precisa trabalhar o som dessas vogais, como você está falando. Meu amor. Isso é uma bananinha. Tá lindo. Obrigada. Oh, esqueci minha sandália. Esqueci a sandália, vá lá pegar. Eu Fecha a quero, porta quando passar delicadamente, tá eu bom? pus lá em cima. É a Oi, câmera. a cama de cavalo. É, de gravar. Fecha a porta delicadamente. Volta para fechar a porta, por favor. Então, os sons das vogais é exatamente esse passo que a gente vai trabalhar aqui sobre a mandala. Por quê? Porque se a gente ensinar somente as letras, vai ficar faltando uma lacuna, a gente vai deixar essa janela aberta da aprendizagem do nosso filho. E as letras, por letras, ele só vai estar decodificando. Na minha experiência como professora, né, do ensino fundamental para cima, a gente encontra coisas bizarras, né? Adolescentes que não sabem ler porque eles decodificam as letras. E é agora, nessa fase, nossa obrigação trabalhar o som das letras, vai fazer com que a criança, ela trabalhe esse lado sonoro que o cérebro dela está receptivo para isso. Então, a gente vai fechar muitas janelas que ficam abertas, né, dessa fase mesmo do desenvolvimento, da linguagem, desenvolvimento e a preparação para a escrita e leitura, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado como a gente está apresentando esse alfabeto, né, para o nosso filho. Foi por isso que eu fiquei incomodada, porque eu comecei a ser bombardeada por informação na internet, que eu sei que eu estou me colocando aqui como mãe, tá? Não sou diferente de vocês, de forma alguma. E aí eu comecei a ser muito bombardeada. Gente, o que é que eu tenho, o que é que eu faço com isso? Eu comecei a ficar muito inquieta e comecei a pesquisar, estudar e ver como eu poderia fazer com a minha filha, tá bom? Então, aqui a gente vai trabalhar, né? Existe uma chave, né, para abrir a porta. Né? Essa chave é realmente a gente trabalhar essa parte, como a Daiane falou, da consciência sonora, né? Então, eu vou trabalhar com vocês. A mandala, ela é dividida em seis partes. Eu vou botar aqui. Seis. Deixa eu ver aqui, eu não consigo voltar pelo. A mandala da leitura, ela é dividida em seis partes que a gente vai ver lá na frente, tá? Então, a gente vai trabalhar seis eixos
em todas as atividades com o nosso filho, para que ele possa fechar todas as janelas da aprendizagem. Então, por que o seu filho vai precisar de 30 dias com as vogais? Esse é o nosso tema central, tá bom? Do nosso encontro de hoje. Ele precisa de 30 dias para despertar a consciência. Mamãe, cadê minha sandália da Cox? A Não, sandália da Crocs não, está não. A sandália da Mimi. da Minnie. Todas as sandálias que você usou essa semana, a mamãe ainda vai lavar, Ah. tá bom? Escolha outra, por favor. Vá lá com seu pai, por favor. Então, quais são os maiores desafios que vocês enfrentam quando tentam trabalhar em casa? Quem puder responder, coloca, por gentileza, nos comentários. Qual o maior desafio que vocês encontram quando vocês vão trabalhar? Falta de material? O que é que vocês acham? Deixa eu ver aqui vocês. Meu filho já é um pouco mais velho, mas ele tem bastante dificuldade com sonhos por uma série de fatores. Ele tem um pouco de dificuldade para falar alguns sons e na escola, que ele foi alfabetizado, ensinaram as letras, mas não os sons. Eu tento com ele, mas ele ainda tem bastante dificuldade. Isso. Então, isso é muito comum, né? Por quê? Porque é um método que a escola escolhe e está tudo bem. O método fônico é um método muito simples, mas é algo que as pessoas têm medo, eu acho, né? É realmente falta de conhecimento. Os professores, eles também precisam ter acesso, assim como a gente está tendo acesso a isso. Os professores não têm acesso, porque na faculdade não foi ensinado isso. Não é dessa forma que é ensinado na faculdade. Então, eles também não têm culpa. A escola também não tem culpa. Então, é todo um sistema, né? Então, se a gente for aprofundar, a gente vai trazer pontos filosóficos aqui que não é o caso. Mas esse ponto que Josiane traz é exatamente o desafio da maioria das mães, né? Que é a criança já foi alfabetizada ou a gente começa já apresentando as letras, né? Outro ponto também que as mães que eu converso é que elas não têm, elas não têm tempo, falta tempo para isso, elas não têm tempo, que acho que tem que ficar 4 horas seguidas com o filho, fazendo tarefa, fazendo atividade. E é aquilo que eu falei no início, a criança ela tem uma janela de abertura para trabalhar essas atividades, né? Então, 20 minutos, 15 minutos é um tempo da janela que a criança vai estar propensa e disponível para aprender. Daiane traz, a maior dificuldade está sendo eu mesma. Tenho ótimos materiais, alguns eu mesma criei, ah, que maravilha. E outros eu comprei, mas tenho ficado um tanto perdida na rotina. Tem dias que faço as atividades e outros apenas ensino oralmente. Mas gostaria de ter uma rotina, mais estabelecida para estruturar melhor os estudos dele. Detalhe, tem um bebê de 2 anos, uma bebê de 8 meses e todas as demandas sem rede de apoio. Daiane, isso é muito comum, né? A tal da rede de apoio. Eu fiquei durante muito tempo me cobrando, precisando de uma rede de apoio. Calma. Visuais. Eu peguei. Não, É, não é isso. É do Alex. Então, fiquei muito tempo me cobrando por eu não ter essa rede de apoio. Então, eu resolvi, não, eu preciso fazer alguma coisa. Então, aqui o que eu faço é utilizar ferramentas simples mesmo, colocar o despertador no meu telefone, para eu mesma me organizar ali na minha rotina.
a gente vai se ajustando. O que é que acontecia comigo? Como eu trabalho em casa, eu ficava dormindo muito tarde para dar conta no dia seguinte. Então, resolvi dormir até no máximo 11, 11h30, que é o que eu consigo. Cada um vai ver a sua rotina, né? Para que no dia seguinte eu possa acordar às 6 da manhã. Então, às 6 da manhã é o que está funcionando para mim. Eu acordo às 6 da manhã, fico esse tempo antes dela acordar. Geralmente ela acorda às 8 horas. Então, cada criança tem uma rotina, né? E aí eu posso depois levar lá no grupo, tentar trazer um material sobre esse de rotina. Vou até anotar aqui para a gente trabalhar depois. Mamãe, você fala comigo? Oi, meu amor. Depois pega, você tem minha sandália. Meu amor, você pegou a sandália? Deixa eu ver aqui. Mãe, pra onde a gente vai? Peguei aqui uma caneta. Mãe, pra onde a gente vai? Então, vou até anotar aqui, Daiane, para a gente trabalhar em rotina de sono, mas eu fico priorizando casa, comida, isso. Pronto, então o que você precisa, o que é que eu faço aqui? Eu jogo tudo para amanhã, para a minha filha, né? Então, eu coloco pela manhã com ela, dá para você tentar organizar ali, antes dela acordar, você já deixar esse material pronto, que é o que eu faço, ou um dia anterior, aquilo que eu sei que eu não vou conseguir durante o dia, eu já deixo antes de dormir aquilo pronto. Sabe aquela história de, vou trabalhar, eu preciso deixar a roupa separada, o tênis, a bolsa. Então, mais ou menos isso. O que é que no dia seguinte me come pequenos minutos, só que acaba que na correria eu não consigo. Então, deixa pronto antes o material, ou antes de dormir, ou logo que você acordar, deixar separado aquele materialzinho Eu vou trabalhar com você. para que você possa, vai trabalhar comigo, então traz a tua canetinha para cá, ficar aqui sentada, tá bom? Então você deixa tudo organizado para fechar a porta delicadamente lá, por favor, por causa do ar-condicionado. Obrigada. E é isso, né? Então, a comida, você pode tentar congelar a comida, fazer arroz e colocar em potinhos que dê para 3 dias, né? Deixar separado para você só descongelar aquela porção. Coisas simples que você ajusta para você sobrar tempo, assim, minutos no seu dia são ouro, né? Então, eu vou deixar anotado aqui para criar essa rotina. Compartilhar o que eu já faço, eu vou só mapear e deixar o material lá no grupo para vocês, beleza? Bom, então são esses desafios, né? A falta de tempo, que é o que Daiane trouxe também. A criança não ter o hábito, né? Não querer sentar para fazer a tarefa. É normal no início, se ela já for uma criança maior, ela não querer mais sentar, ela não querer ficar ali sentada, presa. Então, criar ou comprar uma cadeirinha de estudo, uma mesinha. Tem uns que são bem, bem baratinhas, né? Para a gente criar um cantinho para o ambiente ajuda muito, né? Mãe, vai ter um E cavalo. não saber por onde começar. Não sei por onde começar, estou perdida, né? Então a gente precisa de uma estrutura, de uma sequência. Além da rotina, a gente precisa ter a ideia de como se fosse uma escola, né? Em casa. O que é que a escola tem? Trazendo de forma mais didática para vocês, a gente estruturar o currículo, né? Como a Daiane já tem alguns materiais, então ela já organizar esses materiais. Então, a escola tem aquele currículo, ela tem o planejamento, né, que a gente chama de planejamento de ensino, que é algo maior, e ele vai estruturar aquele ensino ali, anual, semestral, mensal, semanal. Então, quando a gente abre essa mente para ter uma visão de cima, a gente vai ver que fica muito mais simples e eu não fico perdido, porque, se eu tenho 20 livros. Então, eu vou dividir esses 20 livros e trabalhar dois por mês, um exemplo, tá? Aí eu consigo estruturar na minha cabeça de tudo isso que eu tenho aqui, o que é que eu vou fazer com isso? Ou eu não tenho nada, o que é que eu preciso adquirir, criar?
fazer para que eu possa estruturar essa minha rotina de atividades com o meu filho. Então, a criança também pode não cooperar, ela não sabe por onde começar, né? São esses desafios mais comuns que a gente encontra. E essa parte da criança não cooperar é o outro ponto que não vai caber aqui, que senão vai ficar muita coisa, é a gente entender o perfil do nosso filho, tá? O perfil comportamental do nosso filho, ele é algo extremamente importante para que eu possa poder trabalhar com o meu filho. Se eu não souber quem é o meu filho, como ele se comporta, por exemplo, a Maria aqui, ela tem um perfil é, colérico, que é muito agressiva, né? Muito, faz muita birra, chora muito, né? Quando não quer alguma coisa, quando é contrariada. E o perfil sanguíneo, que é aquela que é ver carneirinhos, ver unicórnios e já se distrai. Então, meu desafio com ela é deixar o ambiente limpo, porque se eu sair colocando todas as tarefas na mesa, ela vai começar a ver a massinha de modelar, ela vai começar a ver o giz de cera, ela vai ver a capivara, que tá, o papel que tá com a capivara. Então, é a capivara. Então, tudo chama a atenção para ela se distrair. E ela tem o perfil colérico, então, se eu não perceber essa janela dela e que ela já está cansada com sono, não vai querer mais fazer e vai começar a chorar, vai ficar cansada. Então, tudo isso a gente tem que analisar se a criança está com fome, com sono, né? E esse perfil dela. Então, por isso que eu falei, o hábito. O hábito, o que é que a gente faz? Almoça, escova os dentes, né? Então, toma banho, tem que se secar. Então, o hábito, depois de uma coisa, colocar outra, depois de uma coisa, colocar outra. Então, depois do café da manhã, dá um banho na criança, se possível, né? Tayane, acho que saiu. Entrou de novo. Dá um banho na criança, se for, se você consegue na sua rotina. É, e faz com que ela esteja pronta, né, para entrar naquela rotina de atividades. Ela mesma, com o tempo, vai pedir. Então, quando esses desafios são resolvidos, é o que é que muda? A criança, ela acaba reconhecendo as vogais em outro contexto. Então, você está na rua, tem uma placa, tá no parquinho, ela vê a letra, ela começa a reconhecer aquilo, né? Ela começa a reconhecer o som das letras. Então, quando você está com o seu filho todos os dias e Maria ainda não aprendeu a gente está na primeira consoante da ordem fonética, que é o F, que é o som mais longo, né? Então, ela está reconhecendo esse, mas eu já, quando mostro os flashcards, né, do alfabeto, ela já sabe o som do C, por exemplo, né? Então, ela, quando vê K em outra palavra, ela começa a reproduzir esse som, né? Então, acaba que a mãe se sente mais segura nesse processo e o aprendizado acontece de forma lúdica, né? Sem pressão, sem choro e sem resistência. Porque é natural da criança querer aprender. Ela quer, ela anseia por isso, ela é curiosa. Até porque ela começa a perceber que as letras fazem parte do mundo real. Ela começa a perceber que lá fora, em casa, né, as letras estão em toda parte. Então eu até brinco com Maria: olha, as letras estão em toda parte, né? E ela começa. Vocês sabem muito mais do que eu também, porque todo mundo aqui está vivendo isso, né? Eu já viveu lá no início. Então vocês sabem mais do que eu.